Gostaria de convidar o pastor, que vai trazer uma palavra, mas continua com a sua mão estendida aí. Vamos abençoar o pastor agora. Abençoe o nosso pregador, o nosso pastor, para que ele traga uma palavra, amém? Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela vida do teu servo. E nessa noite, que o Espírito Santo do Senhor fale através da vida dele. Que ele não fale nada a mais, mas apenas o que o Espírito Santo do Senhor mandar. Que nós saímos daqui preparados e cheios do Espírito Santo do Senhor e renovados para a honra e glória de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui. E que bom que a palavra de Deus é viva e verdadeira. Essa palavra de Deus é transformadora. E a expectativa que nós temos no coração agora ao abrir a palavra do Senhor, e eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra em Tiago capítulo 4. A expectativa que nós temos é de sermos tocados, de sermos transformados pela palavra de Deus. Você pode ficar de pé, por favor, para nós lermos a mensagem dessa noite. Está no capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Por favor, acompanhe a leitura. Está escrito assim, Tiago 4, a partir do verso 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Você pode mais uma vez fechar os seus olhos e pedir a Deus que fale ao seu coração, que a palavra de Deus seja transformadora na sua vida, que Ele nos dê entendimento desse texto. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós dependemos do Senhor. Nós estamos aqui, Deus, porque nós temos a expectativa de que a Tua palavra transforme a nossa vida. Abra os nossos olhos, ouvidos, dê-nos entendimento, clareza quanto à vida. Senhor, nós precisamos de maturidade, e essa carta tem nos falado a respeito de maturidade. Precisamos hoje, Senhor Deus, entender o que o Senhor quer nos dizer. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, fale a cada um de nós, transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor.
Irmão, você conhece Pesque Pague? Ou Pesque Solte, esses lugares onde as pessoas vão lá para pescar? Eu fui à casa de um amigo no interior e ele é sócio de um clube que tem uma lagoa lá para pessoas que gostam dessa prática, ir lá pescar. E acho muito estranho essa ideia de pescar um peixe e soltar o peixe. Mas é isso que as pessoas fazem lá no Pesque Solte. Eles vão lá, pescam e soltam o peixe. E eu, observando ali, né, ele falou, olha, isso aqui é o que eu gosto de fazer, isso aqui é que alivia a minha mente, isso aqui é a minha distração. E ele pescando várias vezes o peixe, ele pegava o peixe, ele pegou vários, eu peguei um e soltei, ele pegou um monte e me mostrava, isso aqui é tal peixe, não sei o quê, e soltava o peixe de novo. E eu perguntei para ele assim, rapaz, quantas vezes será que um peixe desse cai no mesmo anzol? Porque está ali aquele lago, né? Tem uma certa quantidade de peixes, são os mesmos peixes que estão ali. E eu falei, será que peixe não tem memória mesmo? Porque o peixe, né, é pescado toda vez e soltado. Ele falou, não, de vez em quando eu levo uns e frito. Mas eu fiquei pensando, numa vida difícil, né? Vida de peixe, de pesca e pague, você não acha? Que vida difícil. Porque toda vez que ele vê aquela isca, a mesma isca, ele acha que a comida é grátis. Ele acha que ele ganhou o dia. E ele vai com toda a energia, porque aquilo sim vai fazer ele um peixe satisfeito e feliz. E ele cai no mesmo anzol todas as vezes. Não é uma loucura? Porque a natureza daquele peixe, a natureza do peixe diz para ele que ele deve fazer assim. Se ele fizer assim, ele vai ser feliz. Ele vai alcançar o objetivo dele. Irmãos, o peixe não amadurece, né? Se o peixe fizesse o exercício que a gente acabou de cantar, dizendo, eu quero ser, Deus, um homem segundo o coração de Deus, eu quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los, a gente acabou de cantar, não é? Mas o peixe não aprende, ele volta e ele é fisgado mais uma vez, e eu fico pensando naquele peixe, quantas vezes ele é fisgado, e ele passa por aquela dor, ele passa por aquele sofrimento, mas ele de novo é capturado da mesma forma, com a mesma dor, só que um dia, ele definitivamente vai para a panela. É claro que eu não vim aqui falar de peixe, até porque é coisa do que eu não entendo, né? Falei aqui que eu não entendo como que é esse prazer de pescar e soltar, nem isso eu entendo, mas eu vim falar com você do que a palavra de Deus diz e fazer com que você perceba por essa palavra como nós podemos ser parecidos com esse mesmo peixe, tantas vezes. O Aristóteles, aquele filósofo, ele dizia que o homem é um ser que deseja. Uma das definições, né, sobre o ser humano, é um ser desejante, um ser que deseja. O Sartre, que é um filósofo bem mais próximo dos nossos dias, ele dizia que o homem é uma paixão inútil. Ele é apaixonado por muitas coisas, mas são paixões inúteis, porque ele não encontra sentido para a vida. Então ele diz, é uma paixão inútil. Tudo que ele pensa e deseja e alcança, também nada é. E eu olho para a nossa vida, e eu olho para esse texto, uma carta escrita para crentes, sabe, né? A Bíblia foi escrita para pessoas com quem Deus quer conversar. E Deus conversa com seus filhos. Ele fala com aqueles a quem Ele deseja levar eternamente a sua presença. É com essas pessoas que Ele tem realmente um diálogo, com eles que Ele fala. E o texto aqui está escrito para crentes. Esse homem do qual eu estou falando, esse ser humano, até esse ser humano da atualidade, já notou que hoje em dia as pessoas valorizam a sinceridade, não é? Parece que a grande virtude é a sinceridade. Então não importa o que você faz, desde que você seja bastante sincero naquilo que você está fazendo. Já notou isso? Você já notou que lá naqueles reality shows que tem por aí, espero que você não assista, que eu também não assisto, só de ver pelas propagandas, não, o sincerão, que é o mais louvado ali, aquele que
vive a sua verdade. Já viu essa expressão? Ele está vivendo, né, com toda a sinceridade aquilo que ele é. Esse sujeito, ele é louvado pelo mundo. Mas não tem nada mais sincero do que um peixe diante do anzol. É pura sinceridade. Ele vai em cima do que ele quer mesmo. A questão é que ele não sabe, ele não consegue perceber que aquilo que ele está desejando, aquilo que ele está querendo, é morte. Você está entendendo um pouco aonde a gente quer chegar? Porque esse texto aqui fala de pessoas que querem dar certo. E eu tenho dito a vocês aqui, irmãos, eu acredito que toda pessoa no mundo se levanta de manhã querendo que a sua vida dê certo. Você alguma vez amanheceu dizendo assim, hoje eu quero fazer alguma coisa para a minha vida dar errado? Não, você e qualquer pessoa nesse mundo inteiro, todos os dias que se levanta, procura fazer alguma coisa para melhorar a sua vida. E com toda sinceridade, com a mais profunda sinceridade do seu coração, essas pessoas estão à procura e desejando acertar, desejando o que é bom. Só que o texto aqui está dizendo sobre guerras e contendas. A gente no meio de uma guerra tremenda, de pessoas que cobiçam e nada têm, pessoas que desejam, procuram, invejam, até matam para conseguir alguma coisa e não conseguem satisfação plena, não conseguem felicidade, não conseguem serem felizes. Não consegue. A Bíblia fala da verdade, irmão. A Bíblia escancara quem nós somos. A Bíblia diz sobre si mesma que ela é como um espelho, que você chega diante dele e descobre quem você é. E vê o que está errado com você. A Bíblia é assim, ela está falando aqui, e esse livro inteiro, eu gostaria muito que você lesse essa carta. Leia essa semana. Pega a carta de Tiago e dá uma lida nela toda. São 5 capítulos, poucas páginas, mas eles falam de muitas guerras. Hoje o texto fala disso, né? Dessas guerras. Muitas guerras nas quais, quem sabe, você está metido, envolvido, guerras que você está vivendo. Volto a dizer, você que é crente em Jesus Cristo, porque a Bíblia foi escrita para crentes, você que confessa o nome de Jesus, mas eventualmente está dessa forma, guerras uns com os outros, guerras contra seus irmãos na fé, lutas na igreja, guerra contra si mesmo, sabotando a sua própria vida. E pior de tudo, guerra contra Deus. Quem sabe você esteja vivendo assim. E de onde vem tudo isso? De onde que vem essa loucura toda? De onde que vem esse tentar acertar e nunca conseguir? De onde vem esse esforço para fazer o que é bom e direito e mesmo assim andar com uma vida miserável? Um peso nas costas. Quantas pessoas crentes ainda com um tremendo peso nas costas, uma preocupação, uma ansiedade tremenda, uma falta de entendimento do que vai fazer da vida. Tem um alívio, quem sabe, num momento de oração, numa busca, num culto, ouvindo uma palavra, mas logo já sai para uma corrida louca, desenfreada. Será que a sua vida está sendo assim? Irmãos, volto a insistir na mesma coisa, a Bíblia escrita para crente, e ela está denunciando essas guerras, que muitas vezes estão nas nossas vidas. E de onde vem isso? De onde vem todo esse problema? Irmão, não vem de longe, não vem de longe, vem de mais perto do que você pensa, porque o coração do problema que você está vivendo, o coração do problema do ser humano, é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Esse coração que você aprendeu a confiar tanto nele. Essas decisões para a vida que você costuma tomar segundo os seus pensamentos tantas vezes. E fazendo assim, como qualquer outra pessoa no mundo,
você vive como um mundano, você se torna um amigo do mundo, você se torna uma pessoa que tem um procedimento, uma maneira de viver, que a Bíblia chama de uma maneira mundana de viver. E quem vive conforme o mundo, sofre as mesmas consequências que o mundo. O mundo está aí dizendo para você, olha, o que importa é a sinceridade do seu coração. Se você quer alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa, vá lá e faça, porque é o melhor que você tem a fazer. Meu irmão, o que o mundo não sabe, porque falta a eles os olhos serem abertos pelo Espírito Santo, falta a eles entender que é exatamente esse impulso, esse desejo, que o peixe, lá do pesca e solte, ou do pesca e pague, tem. O impulso para fazer aquilo que o seu coração diz, e o coração daquele peixe diz: comida grátis, veio do céu, desceu, e está aqui diante de mim, basta abocanhar, e eu vou ser feliz. Quantos crentes vivendo pelo impulso do seu próprio coração, o que a sua alma deseja, o que o seu coração deseja, você vai lá e faz. O problema é que daqui a pouco lá está você de novo, preso naquele anzol, naquela mesma situação de vida, na mesma situação, sofrendo as consequências da sua decisão errada, do seu pecado. Pecado é errar o alvo. Essa é a definição de pecado, irmão. É que Deus tem um propósito para a sua vida, mas quando você segue o seu coração, você erra o alvo, e você estraga aquilo que devia ser bom. E mesmo que você deseje, o seu desejo seja dar certo e ser feliz, você não consegue nenhuma coisa nem outra, você não consegue dar certo, e não consegue ser feliz. É disso que está falando o texto. Irmãos, lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia, capítulo 6, 5, tem uma expressão que eu quero lembrar você, para te pedir, irmão, não confie tanto, desconfie dos desejos do seu coração. Diz assim o Senhor, em Gênesis 6, 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Meu irmão, quando Tiago escreveu essa carta, ele começa, se você se lembra, lá o capítulo 1, ele diz assim, que você, crente, deve ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ela traz perseverança, e há uma descrição lá de que há propósito em Deus. Deus tem propósitos na sua vida, quando Ele envia, mesmo que sejam as provações para você. Então Ele diz, não fique triste, não fique desesperado, quando você estiver enfrentando problemas, quando você estiver enfrentando provações, porque se você é crente, se você confia em Deus, você sabe que até mesmo os problemas estão debaixo do controle de Deus. Deus sabe o que está fazendo, e Ele dá a você condição de vencer, e se faltar a você sabedoria, pode pedir a Deus, que Ele vai dar a você sabedoria, para entender como lidar com aquela situação, e você deve enfrentar com alegria e com perseverança, e cuidado com as tentações. Lembra disso? Por que eu estou citando o começo da carta? Para dizer a você, que os problemas que você está enfrentando, que aquilo que às vezes está tirando a sua paz, não vem de fora. O seu problema não são as circunstâncias da sua vida. O seu problema não é a falta de alguma coisa que você está pensando, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Não é. O problema não é externo. Aqui, nesse capítulo 4, a gente mergulha bastante para compreender que o problema está dentro, não está fora. O problema é o seu coração. Por isso que eu estou insistindo em dizer que o coração do problema
É o problema do coração. Um coração pecaminoso, um coração afastado de Deus por natureza e que precisa ser tratado por Deus. Quando nós lemos esse capítulo aqui, a gente vê que problemas são esses? Que problemas são esses que estão ali camuflados no coração de um crente e que podem eventualmente tirar dele o prazer de viver, tirar dele a paz? E aí você fica aí pensando, por que o pastor está falando assim? Mas se eu sou um crente em Jesus, por que eu poderia eventualmente estar passando por isso? Essa aí não é uma palavra para pessoas que estão desviadas de Deus. Irmãos, a Bíblia nos mostra que há uma guerra constante dentro de nós, essa guerra entre a sua carne e o Espírito. A guerra entre os desejos da sua carne, os desejos mundanos. Eu vou explicar o que é mundanismo. Os desejos mundanos e essa nova vida que você tem em Cristo Jesus. Essa é uma guerra que está aí. Essa é uma guerra que acontece todos os dias. E então há em você duas naturezas. Se você esteve no pequeno grupo nessa semana, você estudou o encontro de Jesus com Nicodemos. Você se lembra disso? Você se lembra quando Jesus conversou com Nicodemos? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, não dá para remendar as coisas na sua vida. Não dá para colocar panos quentes, Nicodemos. Não dá, Nicodemos, para adicionar mais algumas coisas e a sua vida dar certo. Nicodemos procurou por Jesus, porque ele sabia que apesar dele ter muito conhecimento, Nicodemos era um sábio, era um estudante da palavra. Mas ele sabia que ele não tinha alguma coisa que Jesus tinha. Ele foi até Jesus e disse: Jesus, o que está faltando para mim? Porque eu não estou conseguindo alcançar o que você tem. Você tem algo de Deus que eu não tenho. Eu reconheço que você tem algo que eu não tenho. E Jesus disse para ele: Nicodemos, o que você precisa não é mais alguma coisa. O que você precisa é nascer de novo. Você precisa de uma vida nova. Você precisa de mudança radical, total, completa. É disso que você precisa, Nicodemos. E nós passamos por uma transformação, irmãos, quando nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que nós somos pecadores, pessoas que não conseguem resolver a própria vida, pessoas que não conseguem chegar a Deus pela sua própria iniciativa. O Espírito Santo convenceu a você de que você é um pecador e está, portanto, condenado e separado de Deus, mas também convenceu você do amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer no seu lugar e substituir você para pagar pelo pecado que você cometeu. E aquele que crê em Jesus é salvo. Então o Espírito Santo convenceu você a crer em Jesus, e Ele deu a você uma nova natureza. Mas ainda a velha natureza está aí, brigando, lutando contra a nova natureza. Então quando Tiago fala para esses irmãos aqui, para esses crentes, sobre essa guerra, ele está falando com crente mesmo, mas que eventualmente está sendo controlado ainda por uma velha natureza, que está dando lugar ao diabo, que está dando lugar à carne, que está tomando ainda as suas decisões para a vida, como qualquer pessoa que não conhece Jesus toma. Pessoas que têm vida dupla, ânimo dobre. Pessoas que têm vida dupla, por quê? Porque eles têm um pensamento cristão sim, eles vêm à igreja, eles cultuam a Deus, eles procuram conhecer um pouco da palavra de Deus pelo menos, mas que na prática da segunda-feira, já tem um outro tipo de atitude, já não tomam as decisões conforme a palavra, mas segundo o seu coração, e um coração pecaminoso. Não conforme a palavra de Deus, mas segundo o seu coração. É disso que eu estou falando. Quais são os problemas que estão denunciados aqui, irmãos? Que a gente chama assim de mundanismo. Os problemas, o primeiro, você vê aqui do verso 1 até o 3, que são autossuficiência com objetivos mundanos. Eu queria que você pensasse, o que se encontra em um coração fatigado por uma vida que não dá certo? Talvez você esteja pensando isso a respeito de você mesmo. Estou lutando,
tentando, mas não consigo. Sabe, está muito difícil, está pesado. O que está acontecendo? E a palavra de Deus descreve assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Desse desejo incontrolado por ser feliz do seu jeito, dos prazeres que militam na vossa carne. E aí ele diz de pessoas que cobiçam e nada têm, desejam, mas nada têm, se matam para conseguir alguma coisa. Talvez você pense assim: puxa, eu me mato para conseguir as coisas, mas eu não consigo o que eu realmente quero. Mesmo que os seus objetivos sejam cumpridos, mesmo que você faça uma meta e alcance, porque o ser humano, quando ele pensa que pode resolver a sua vida pelas suas conquistas, ele é igual àquela criança que deseja um brinquedo. E aí ele deseja muito aquele brinquedo. E ele fala com o pai: pai, no dia das crianças você compra para mim esse brinquedo. No dia do meu aniversário você compra para mim esse brinquedo. Quando você receber, pai, você compra para mim esse brinquedo. Porque esse brinquedo é tudo. Eu quero esse brinquedo. Pai, você comprou? Você vai comprar? E aí chega o dia que o brinquedo chega, e ele fica todo feliz, e ele brinca o dia inteiro com aquele brinquedo, mas no dia seguinte, ele já deseja outro brinquedo, ele já deseja outra coisa. Aquele brinquedo já perdeu 80% do interesse que ele tinha quando ele não possuía o brinquedo. É por isso que as pessoas estão andando tão infelizes e fatigadas, porque eles têm objetivos e alvos mundanos. Eles acreditam, quem sabe você está aí acreditando que se você alcançar determinada coisa, você vai ser feliz. E a descrição que a palavra faz é de pessoas que querem paz, mas estão sempre em guerra. Está sempre em guerra, está sempre brigando com o marido, com a mulher, com o cachorro, com o vizinho. Está sempre em guerra. E fala: mas tudo que eu queria era um pouco de paz na minha vida. O que acontece, irmão? Como que você não percebe que o personagem em comum no meio de todas essas guerras é você? É você mesmo. E ele está dizendo então de pessoas que cobiçam, nada têm, matam, invejam e não conseguem obter, vivem lutando, fazendo guerras. E que, olha, outra pior ainda, olha essa aqui, é que não tem nada porque não pede. São pessoas que se esforçam muito. Por isso que eu disse, o que está escondido lá? Autossuficiência com objetivos mundanos. Pessoas que nem chegam a pedir a Deus as coisas. Já viu? Não, o que eu peço a Deus é só saúde, porque o resto a gente corre atrás. É gente que, e aí, mas você diz: não, mas isso aí eu não faço, eu peço a Deus. Aí ele fala dos que pedem e não recebem. Olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pede errado. O que é pedir errado? Para esbanjar nos próprios prazeres. Sabe o que é isso? São pessoas que elas mesmas estabelecem os seus objetivos de vida. Vou te dar um exemplo. Eu quero ser médico. Querer ser médico é uma coisa ruim? Não. Mas por que eu quero ser médico? Não é porque eu tenho vocação para medicina. É porque, se eu for médico, eu vou ter o respeito da minha família. Porque medicina é um curso difícil de conseguir passar. Se eu passar, eles vão ver que eu sou inteligente, esforçado. Então eu preciso desse reconhecimento. Não é porque eu quero ser médico, está entendendo? É porque, outra coisa, porque o salário é bom. Vou trabalhar para morrer, mas vou ter um bom salário. E aí os motivos são esses. E aí o que a pessoa faz? Ela estuda e começa a orar, porque ela é crente. E aí ela diz assim: Senhor, me abençoa, porque eu preciso passar em medicina. E ela ora, e ela ora. Aí ela vai lá e não passa. E ela fala assim: puxa vida, mas eu estou pedindo a Deus. Eu estou pedindo uma coisa boa, eu quero ser médico, eu não quero ser bandido. Eu não estou pedindo para fazer mal às pessoas, estou pedindo para fazer o bem às pessoas. E por que ela não recebe aquilo que ela pede? Porque ela pede pelos motivos errados. Ela pede com os propósitos errados.
porque ela acha que precisa ser assim. Então são pessoas que elas empreendem, elas pensam, vou fazer uma empresa, eu vou gerar um negócio, mas por que eu vou gerar um negócio? É errado gerar um negócio? Não. Glória a Deus por todos os tipos de negócios que existem aí, que servem à sociedade, que são uma bênção para nós. Que bênção, irmão, levantar pela manhã cedinho e ir lá comprar o pão. Eu não tenho vocação para padeiro, eu acho que é uma profissão que devia sim, ser muito bem remunerada, porque eu levanto cedinho e vou lá e compro o pão. Eu não queria levantar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para fazer pão, para deixar para o cara que chega às 6 horas da manhã para comprar. Então empreender não é o problema, querer se esforçar não é o problema é por que é que você está fazendo. Então o sujeito empreende, eu vou fazer uma padaria, mas por que é que você vai fazer uma padaria? Porque você quer ganhar dinheiro. Tá, todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas não é porque você tem vocação para aquilo, é porque você acha que precisa daquilo para você comprar aqueles bens que você quer ter, e se você tiver aquele carro, se você tiver aquela casa, se você tiver aquela roupa, se você fizer aquelas viagens, você vai ser feliz. E não vai. E talvez você consiga. E aí você vai fazer aquela viagem e vai descobrir que não adianta viajar. Porque quando a gente não tem dinheiro nenhum, a gente quer viajar para Santa Luzia, né? Que dá para ir até a pé se você quiser, assim, esforça um pouquinho, né? Depois você viaja para Santa Luzia, você vai para mais o interior, depois você vai para a praia, depois você vai para outra praia, depois você pode rodar o mundo inteiro, irmão, porque não é a viagem que satisfaz você. Se o seu coração não estiver em Deus, nada do que você fizer vai te dar a verdadeira realização. Então às vezes você pensa e planeja alguma coisa para a sua vida, mas planeja pelos motivos errados. Planeja como qualquer pessoa no mundo que acha que se ele fizer tal viagem, se ele conseguir tal dinheiro, se ele conseguir tal posição, ele vai ser feliz. E ele é autossuficiente nisso. E o crente, a diferença desse crente para uma pessoa que está fazendo isso aí no mundo, que não conhece a Cristo, é que ele ora pedindo a Deus para abençoar. Mas Deus não vai abençoar, irmão, projetos que têm objetivos mundanos, projetos que são simplesmente para satisfazer os seus prazeres, para colocar você parecendo mais bonito do que alguém. Não é isso, Deus não vai favorecer isso, porque Deus é Pai, e o Pai se preocupa com o caráter do filho, mais do que com o que o filho tem. O pai é aquele que às vezes até tira alguma coisa do filho, para que o filho possa parar e pensar, e dar valor àquilo que realmente precisa ser dado valor. Então, irmão, essa é a questão, autossuficiência, mundanismo, viver para satisfazer os prazeres da carne, o hedonismo que chama isso, a ilusão da felicidade através das realizações humanas. Leia Eclesiastes, leia o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, um homem de grande sabedoria, segundo a Bíblia, o maior sábio que já existiu. E ele vai dizer o que ele fez da vida dele, quando ele resolveu esquecer de Deus e procurar com as próprias forças dele a felicidade. Então ele tinha sabedoria, empreendeu grandes coisas, e tudo que ele empreendeu e quis, ele alcançou. E cada um daqueles projetos que ele alcançou, ao final ele disse, eu descobri que aquilo era igual correr atrás do vento. Eu descobri que era pura vaidade, que aquilo não tinha substância, que aquilo, sabe como você não pode segurar o vento? Aquilo não podia me satisfazer. E ele vai terminar o livro dizendo que o resumo de tudo que ele aprendeu na vida é: tema a Deus, tema a Deus. Se ele tivesse temido a Deus, se ele tivesse buscado o caminho de Deus, ele teria sido mais feliz na vida dele. Pensa isso, irmão. Você que se acha tão inteligente, tão capaz, tão preparado, que toma suas decisões, mas toma elas de forma autossuficiente, que até chega a pedir a bênção de Deus, mas você não está à procura do propósito de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você? Por que Ele fez você com as aptidões que você tem? Por que Ele fez você assim? O que Ele espera realmente de você? E nessa autossuficiência, as guerras se acumulam.
Sabe, você não foi feito para servir a você mesmo. O catecismo de Westminster, que nós adotamos na nossa igreja, a primeira pergunta desse catecismo, com a resposta, diz assim: qual é o fim principal do homem? Qual o fim principal? Por que existe o homem? Por que existe o ser humano? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí que está o problema. Enquanto você procura a sua satisfação, e você coloca os seus esforços em louvar você mesmo, e em construir, fazer suas coisas, e se esquece de Deus, sua vida não dá certo. Você erra o alvo, você vive em pecado. Mas se você se volta para glorificar a Deus, sabe o que é glorificar a Deus? É se parecer com Deus, é viver como Deus viveria se Ele estivesse aí, fazendo exatamente o que você está fazendo. Se você fizesse isso, que é o objetivo para o qual você foi criado, você seria então feliz, não servindo a si mesmo, mas servindo a Deus. Mas quem está cego pelo pecado, não consegue enxergar isso, e fica aí lutando e batendo a cabeça e vivendo essas guerras, que estão denunciadas aqui na palavra, vivendo de forma autossuficiente, com objetivos mundanos. Irmãos, a nossa suficiência tem que estar em Cristo Jesus. Enquanto nós procuramos em outras fontes, sabe, vai se estabelecendo na nossa vida uma infidelidade. Outro problema sério que se instala no coração de alguém que está por sua conta, que está vivendo dessa forma autossuficiente. Os versos 5 e 6 tratam disso. Diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, sabe qual é o problema que se instala no coração de uma pessoa autossuficiente? E que tem objetivos mundanos na vida, está aí vivendo como qualquer mundano, procurando satisfazer-se nos prazeres. O que Deus diz é que há nisso infidelidade. Veja, o que é a infidelidade? O que é a traição? É procurar em outra pessoa aquilo que você só deveria procurar no seu cônjuge. Isso é traição, isso é infidelidade. Quando você procura felicidade, realização em qualquer coisa que não é o propósito de Deus, quando você procura isso, esse prazer, esse equilíbrio da vida, nas suas tentativas humanas, e se esquece do princípio fundamental da palavra de Deus, que é entregar sua vida ao Senhor, descansar nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando você se perde nisso aí, esquece que é preciso entregar a vida a Deus, esquece que é preciso ter fé, confiança nele, esquece que é preciso se deleitar nele, buscar os alvos dele para a sua vida, e você se entrega a essa busca frenética por alcançar as coisas do seu jeito, está aí lutando. Quem sabe você é jovem e tem muita força ainda. Quando as forças começam a esgotar, aí os pinos vão batendo, sabe? Quando você se esquece disso, você estabelece uma infidelidade com o Senhor, porque você procura fora de Deus aquilo que somente em Deus você deveria encontrar. Então aqui nós temos uma expressão de que o Espírito é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Deus não divide os seus filhos, Deus não divide você com ninguém. Deus não aceita infidelidade espiritual. Deus não aceita o adultério espiritual. E Ele não vai ficar indiferente. E você sabe por que a sua vida então fica muito dura quando você está procurando incessantemente, de forma mundana, ser feliz? Sabe por que fica mais difícil ainda a sua vida? Por um fato terrível. Olha o que diz aqui o verso 6.
Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A autossuficiência é soberba. E o soberbo, o autossuficiente, o orgulhoso, ele vai viver o seguinte: você conhece aquele versículo? Se Deus é por nós, quem? Agora olha o que Deus faz com o soberbo. Deus faz o que com o soberbo? Resiste. Irmão, pensa isso. Você é um crente em Jesus, mas toma as decisões na sua vida como qualquer mundano, e está procurando resolver a sua vida como qualquer mundano. Você sabe quem que se torna seu inimigo? Você sabe quem que passa a resistir a você? Deus. Então você pode fazer uma outra leitura daquele versículo, porque se você diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se eu te disser assim, se Deus é contra nós, quem será por nós? Não vai dar certo. Não dará certo para você. Você não vai alcançar. Se você se torna uma pessoa soberba, se você se torna uma pessoa que corre atrás e tal, e acredita que é no seu esforço que você vai resolver sua vida, e se esquece que até para respirar, você precisa de Deus. Se esquece que nem Deus que nós vivemos, existimos, nos movemos. Se você se esquece disso, você vai sofrer como qualquer mundano sofre. Porque nós estamos pregando o Evangelho para pessoas que não conhecem a Cristo. Porque eles têm vivido em sofrimento. Não preciso conhecer ninguém para dizer que alguém está em sofrimento. Porque se é um ser humano que está na face dessa terra, está sofrendo por falta de Deus. Somente aquele que entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, vê o Senhor fazendo aquilo que ele precisa na sua vida. Então não precisa de muito esforço para entender isso, mas precisa da ação do Espírito Santo. Só quem nasceu de novo entende essas coisas. Ele dá maior graça. Quer dizer, eu preciso ter a esperança que apesar esse desejo forte do coração humano de resolver a vida do nosso jeito, e de tantas vezes, quem sabe você hoje está assim, pois é, isso aí tem sido a minha vida, eu estou aí correndo, parece que eu estou igual o cachorro correndo atrás do rabo, minha vida não se resolve, eu vivo correndo e esforçando, não consigo resolver a minha vida. O que acontece? A Bíblia já falou aqui. E aí você fala, mas e agora o que eu faço? Ele dá a maior graça. Ou seja, a graça de Deus é maior do que o desejo do seu coração. O Espírito Santo na sua vida, atuando em você, é mais forte do que os desejos da sua carne. E aí você tem esperança em Deus. Como é que fica a vida de um crente mundano? Irmão, olha o que diz os versos 11 e 12. Sabe como que acaba vivendo uma pessoa que vive dessa forma mundana que eu já expliquei aqui? Olha o que diz os versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Irmão, quem vive dessa forma, quem se garante, quem é assim tão orgulhoso e autossuficiente, ele começa a desenvolver um julgamento das outras pessoas. E na fala, veja que Jesus disse assim, a boca fala do que está cheio o coração. Quando eu falo mal do meu irmão, veja bem, quando eu falo mal do meu irmão, se eu falar mal de você, é porque eu acho que eu sou melhor do que você. Porque para falar mal de você, eu falo daquilo que eu não faço, né? Não, porque o fulano faz isso, está fazendo aquilo. Ciclano tem certeza, está fazendo tal coisa assim, assim. Então por que eu falo isso? Se eu falo isso, é porque eu acho que eu não faço. É porque eu sou melhor do que aquele de quem eu estou falando. A Bíblia diz assim, irmão, não faça isso. Não tem coisa mais ridícula do que o sujo falar mal do mal lavado. Sabe aquele ditado, o
o leitão falando do capado? Não faça isso. Olha aonde chega essa autossuficiência, essa infidelidade espiritual. Olha onde chega. Chega o orgulho e superioridade, sentimento de superioridade. Por quê? Por causa de autoafirmação. É porque como a minha vida não está funcionando, mas eu sou um religioso, eu estou aí sendo crente, tá? E aí eu começo a achar que em algumas coisas eu sou melhor do que alguém. E eu começo a falar mal de pessoas dentro da minha própria igreja. Parou para pensar nisso? Quantas vezes Tiago denuncia esse problema da língua, irmãos? Ele está falando para a gente crente, que às vezes fala mais do que a boca. E por que é que alguém fala mal do outro? Porque se sente superior. É a teologia da Dona Florinda, lembra? Não se misture com essa gentalha. Toda pessoa que sai da igreja, normalmente ela sai falando mal da igreja, dizendo, aquele povo lá é hipócrita, aquele povo lá é isso, é aquilo, aquilo outro. E ao mesmo tempo ela está dizendo, eu não sou, eu sou perfeitão, eu não tenho problema nenhum, eu sou tão santo que eu não posso conviver com tanto pecado. E ela se afasta dos outros crentes, porque ela se sente melhor, mas ela não está realmente melhor. Ela tanto não está bem, que ela precisa falar. Porque ela precisa se afirmar, ela precisa de autoafirmação. Então ela fala mal. Porque quando eu falo mal de você, eu me sinto, pelo menos, melhor. Gente, não tem coisa mais ridícula do que isso. Não é que eu estou bem, é que você está pior. E aí eu me senti melhor porque eu acho que você está pior. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Porque se você fala mal do seu irmão, a Bíblia diz que você julga a lei, ou seja, você é melhor que Deus. Você se tornou legislador, você está acima da Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina como nós tratamos com as pessoas que estão erradas. E sim, há erros no nosso meio. Sim, há pessoas que pecam entre nós. Sim, há pessoas que precisam ser corrigidas. E nós corrigimos uns aos outros. A Bíblia nos ensina, não teve aí o nosso encontro de oração de uns aos outros? E uma das coisas é, exortai-vos uns aos outros. Mas como que nós fazemos isso? A Bíblia diz assim, se o seu irmão, se você surpreender o seu irmão em alguma falta, você que é espiritual deve corrigi-lo com espírito de brandura, ou seja, abaixa a sua bolinha. E você cuide para que você não seja também tentado, ou seja, saiba que você é sujeito a pecados também, quem sabe até o mesmo pecado. Então nós confrontamos os pecados uns dos outros, em amor. Agora aquela pessoa que fala mal, primeiro ela não fala com quem ela devia falar. Porque falar, a Bíblia diz que se você tem uma queixa contra o seu irmão, você deve ir até ele. Seu irmão pecou contra ti, vai até ele. E aí você procura resolver aquilo. Fala, irmão, você falou determinada coisa, ou você está agindo de tal maneira que me ofende, ou que me ofendeu, me prejudicando, ou penso que você está agindo com o outro irmão de maneira errada. E se o seu irmão aceitar aquela palavra, a Bíblia diz, ganhaste o teu irmão. Morreu ali. Resolveu ali, não precisa ir para lugar nenhum mais. Mas se o seu irmão não entendeu, não aceitou, procura um outro irmão. E vão vocês dois lá, naquele espírito de brandura, sabe? Naquele espírito, irmão, vamos conversar de novo sobre isso. E aí você procura resolver aquela situação, exortando aquele irmão conforme a palavra de Deus. Quem sabe que nessa procura, você pode até perceber que o errado é você, que você estava pensando, mas agora que você levou um outro irmão, aquele irmão vendo a causa junto, falou, não, mas ele está certo. Quem sabe você que vai falar, olha, eu que estava errado, e a coisa morreu ali. Mas se você estiver certo, e aquele outro irmão concorda ali, está apoiando, duas pessoas vão exortar aquele irmão. Se aquele irmão se arrepender, terminou o problema. Precisa falar com alguém? Alguém precisa ficar sabendo, tem que publicar em algum jornal? Não. Resolvido está o problema do pecado do irmão. Mas se ele não resolver, você fala com quem? Você vai falar para todo mundo? Não, procura então a igreja. Então você vai procurar
Os oficiais da igreja, você vai procurar alguém de autoridade na igreja, o conselho da igreja vai chamar esse irmão para conversar e tratar isso com ele. Mas você não vai falar assim, ouvi falar aí que fulano de tal anda fazendo tal coisa. Não, fulano de tal hora, tal dia, eu já estive com ele tal vez, eu e o irmão fulano já conversamos com ele agora, porque nós amamos o irmão e queremos ver ele bem, nós estamos trazendo para quem de direito os oficiais da igreja, o conselho da igreja, para que o irmão possa ser tratado. Agora, se aquele irmão, então, depois de tudo isso, não aceitar, aí a gente considera que ele nem crente é. Então, considera aí que ele precisa se converter. Em que momento a Bíblia nos falou para falar mal desse irmão? Nenhum momento. Mas, irmão, quando você começa a pecar, um abismo chama outro abismo. Se você for um crente mundano, você vai ser um crente infiel a Deus. Se você não for fiel a Deus, se você não está se enchendo de Deus, de outras coisas você vai se encher. A boca fala do que o coração está cheio. Você não está cheio de Deus, você vai estar cheio do que é mundano. E por ser mundano é que você vai falar mal do seu irmão. E eu não estou dizendo que você não é crente, eu estou dizendo que você precisa consertar a sua vida conforme a palavra de Deus. E aí eu vou para a resposta de Deus para essas questões. O que você faz se você está metido em todas essas coisas? O que você faz se você tem sido essa pessoa desesperada, que não encontra saída? Se você é uma pessoa que está infeliz com a sua vida, que não está encontrando caminho, que está aí batendo cabeça, falando, mas eu sou crente, o que está errado? E você identificou hoje, que talvez você tenha buscado até a Deus, mas pelos motivos errados. Você quer que Deus assine o cheque para você. Você quer que Deus te dê a bênção, mas você não quer inclinar o seu coração para Deus. Lembra que o coração do problema é o problema do coração? Eu vou dizer para você na palavra aqui qual que é a resposta de Deus. Do que você precisa? Irmãos, nós precisamos de um coração segundo Deus. Você sabe do que é que você precisa? Do que é que eu preciso? Nós precisamos olhar olha o que diz aí do verso 7 em diante. Capítulo 4, do verso 7 em diante. Só do 7 ao 10. Nós temos 10 imperativos de humildade, de humilhação. 10 imperativos. Sabe o que é imperativo? É um verbo que expressa uma ordem. É imperativo, é uma ordem que você não pode revogar. Um imperativo que procede de Deus, você sabe que você não tem como dizer, vou pensar, né? Ou você vai obedecer a Deus, ou estará se colocando em oposição a Deus. 10 imperativos. Sabe do que o seu coração e o meu coração precisa? De humildade. E o que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer aqui a partir do verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, pecadores. Vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que é ânimo dobre? Ânimo dobre, ânima, alma, dobre é duplo, duas almas. A pessoa que quer uma coisa aqui, quer outra lá. A pessoa que serve a Deus na igreja. Assim, eu concordo intelectualmente com a palavra de Deus, mas a prática da minha vida é outra. Então a minha alma tem duas, é como se eu tivesse duas almas, entendeu? A alma é a essência de você. Parece que é outra pessoa, é esquizofrenia. É mudar de personalidade. E ele diz, você que tem agido dessa maneira dupla, o que você precisa fazer? Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Afligi-vos. Não comemora não. Não se orgulhe não. Se aflija, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Irmãos, são os imperativos de humilhação. Você sabe do que nós precisamos? Você sabe por que Jesus tinha perfeita paz no seu coração? Você se lembra o que Jesus fez no dia da ceia? Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Inclusive o pé do Judas.
não pulou Judas, ele lavou o pé de todo mundo. Para ele fazer aquilo, a Bíblia diz que ele tirou a vestimenta de cima, pegou a bacia e foi lá lavar. Tirar a vestimenta de cima significava se colocar na posição do servo mais baixo da casa. Só o servo mais baixo, com menos importância de todos os escravos e servos, é que não teria o direito de usar a vestimenta de cima. Ele usaria somente a veste de baixo, porque olhando para ele você saberia que aquele sujeito é realmente o mais baixo de todos os servos. Ele tirou a vestimenta de cima e ele foi lá. Mas a Bíblia explica por que ele conseguiu fazer isso. Se portar com toda aquela humildade. Sabe por que ele conseguiu fazer isso? A Bíblia diz que porque ele sabia que vinha do Pai, viera do Pai e que voltava para o Pai. Jesus, ele tinha a sua identidade totalmente firmada em Deus. A vida dele toda, tudo que ele enfrentou, e a Bíblia diz para mim e para você: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele não fez questão da sua glória, antes a si mesmo se humilhou, e vai mostrando aquela parece para mim sempre uma escada. Ele assume forma de servo, forma de homem, ele assume forma de homem, de servo, e ele se submete à morte, e não somente se submete à morte, mas ele se submete à pior morte, a morte de cruz. O coração de Deus é um coração humilde. Dá para você entender isso? Por que eu digo que o coração de Deus é um coração humilde? Deus agir com humildade, irmão, não tira dele a glória, não tira dele a sua identidade, não tira a sua divindade. Porque o fato de Deus fazer eu e você, pessoas pecadoras, já mostra o altruísmo de Deus. Porque Deus não precisa de nós, Ele não nos fez porque Ele precisasse de nós. Você vê que isso é humildade? Ele não tá se sentindo afetado pelos seus pecados. É claro que os seus pecados afastam você dele. É claro que mancham aquilo que devia ser o reflexo da glória dele. Mas ele, irmão, não está afetado por isso. Ele podia lavar o pé do Judas, porque aquilo não ia mudar quem ele era essencialmente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, a sua maneira de pensar e de viver mudou. Ele já não vive como vive o mundo, ele não procura os objetivos mais do mundo, ele procura os objetivos de Deus. Ele tem agora a sua satisfação em Deus. As coisas podem dar certo ou errado, ele pode andar estar nos maiores nas maiores montanhas ou passar pelos vales mais profundos, e se ele andar no vale da sombra da morte, ele não tem medo de nada, porque ele sabe quem está com ele. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é isso que traz paz para o seu coração, essa confiança plena em Deus, essa entrega a Deus, essa desistência dessa autossuficiência, essa desistência de fazer os planos que vão fazer sua vida dar certo, mas depositar toda a sua confiança em Deus. Irmãos, quando você confia em Deus, você pode planejar, mas os seus planos vão ser segundo Deus. Antes de fazer os seus planos, você vai procurar saber o que Deus quer de mim, o que Deus pretende com a minha vida, como que eu vou servir melhor a Deus, como que eu vou agradar a Deus com aquilo que eu sei, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho. E aí, irmão, o jogo vira, a vida é outra. Irmãos, nós precisamos, nos sujeitar a Deus, porque se nós não nos sujeitamos a Deus, nós nos sujeitamos ao pensamento diabólico, que é um pensamento egoísta. É isso que é resistir ao diabo, resistir à tentação de pensar como o diabo, porque o diabo, ele é egoísta desde o princípio, ele só faz o que é do interesse próprio dele, ele não obedece a Deus. E quando você só faz aquilo que você quer e não procura fazer o que Deus quer, você é egoísta sim. Então esse é o resistir ao diabo. O diabo vai fugir de você, não é só porque você repreende ele em nome de Jesus, não, é porque não tem nem nada dele em você. Tudo que está na sua vida corresponde a Deus. O diabo não aguenta esse tipo de coisa, e a sua vida não expressa nada que tem a ver com o diabo, mas expressa quem Deus é. Irmão, nós precisamos nos aproximar de Deus e não viver com pensamento dividido. Se você não se encher do Espírito Santo, você não vai ter poder para fazer a vontade de Deus. A gente cantou naquele cântico, até queria que os irmãos
aqui do louvor, daqui a pouquinho, viesse aqui para a gente cantar, nós vamos terminar fazendo aquela oração, que aquele cântico é uma oração. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aquilo é uma oração que a gente fez. Irmãos, nós precisamos ter as nossas expectativas em Deus e abandonar nossas expectativas arrogantes. E eu vou falar para você aqui 4 promessas para a gente terminar, orar cantando. Os irmãos podem vir aqui já. 4 promessas de Deus que estão nesse texto aqui, só para você colocar isso no seu coração. Feche os seus olhos aí um instante. Eu vou lembrar você 4 promessas poderosas de Deus que estão aqui nesse texto, para alguém que humilhe o seu coração na presença do Senhor. As promessas são: Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor. Deus dá a maior graça que Ele te deu é o Espírito Santo na sua vida. Ele dá graça. O poder do Espírito Santo na sua vida é maior do que o seu desejo que tem destruído a sua vida e a sua vontade de fazer o que você tem feito, que tem acabado com você. Deus dá graça a quem se humilha diante dele. A outra promessa é que Deus se achegará a você. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se você procura por Deus, irmão, Deus procura por você mais ainda. E Ele vai chegar a você. Promessa. O diabo vai fugir de você. Porque no estilo de vida de Deus, o diabo não consegue resistir a você. Você vai ser capacitado a ter um caráter maduro, não um caráter diabólico, não um caráter mundano. Por fim, Deus exaltará você. Mas não vai te exaltar como o mundo. Jesus falou para os seus discípulos: entre os homens, está todo mundo aí procurando ser o maior, mas entre vocês não vai ser assim. O menor vai ser o maior. E eu lembrei você o texto, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E aí foi mostrando lá. E aí quando termina e morte de cruz, fala assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Olha a exaltação de Jesus. Jesus foi exaltado passando pela cruz. Jesus foi exaltado porque Ele se deixou humilhar. Hoje de manhã eu lembrava os irmãos aqui de um pastor que falou assim para mim. Falou assim para um grupo, né? Quantos de vocês aqui já foram humilhados? Aí eu levantei minha mão. Já fui humilhado. Ele falou: sabe por que você foi humilhado? Porque você não é humilde. Se você fosse humilde, você não era humilhado. Está entendendo? Se nós já tivermos um coração humilde em Deus, a gente não vai ser humilhado, irmão. A gente simplesmente vai viver como Jesus. A gente vai ter o coração de Jesus. Jesus não se afetou pelas cusparadas que Ele tomou, pelos tapas que Ele tomou, pelas chicotadas que Ele tomou, pelas mentiras que falaram sobre Ele. Jesus não se afetou. Ele não tinha que se autopromover. Ele estava completamente saciado em Deus Pai. Ele dizia: a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai. Isso me basta. É isso que eu quero que vocês entendam, que se vocês procurarem a vontade do Pai, isso vai fazer bem para vocês, vai transformar a sua alma, vai fortalecer vocês. É isso que Ele vem nos dizer, irmãos, que nós precisamos nos prostrar diante dEle e dizer: Senhor, assume o controle. Eu entrego para o Senhor a minha ansiedade, eu entrego para o Senhor os meus planos. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos cantar essa canção como uma oração. Renova
Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros. Cante mais uma vez. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Converse com Deus agora sobre isso. Fala com Deus sobre essa necessidade que você tem de entregar o seu caminho ao Senhor, de entregar a sua vida completamente a Ele, de ter esperança nele, confiança nele, de reajustar os planos da sua vida conforme a vontade de Deus. Peça perdão pelos seus pecados, encontre a graça e o perdão de Deus agora. Ah, Jesus, nós precisamos do Senhor, e que bom que o Senhor nos promete que se nós nos chegarmos a Ti, o Senhor vai se chegar a nós. Deus, nós precisamos que o Senhor encha o nosso coração e a nossa vida com a Tua palavra, com a Tua verdade. Eu não quero viver a minha verdade, Senhor Deus. A minha verdade é horrível, a minha verdade é pecaminosa, a minha verdade é destruidora. Ó Deus, destrói a minha própria vida. Quantas vezes eu tentando fazer o que é certo, o que é bom para mim, descobri as piores coisas, vivi as piores experiências, Senhor. Eu não quero viver assim. Nós não queremos viver assim. Nós queremos viver na confiança do Senhor. Nós queremos ter o nosso coração tratado pelo Senhor. Nós queremos ter o nosso coração como o coração de Jesus, um coração humilde, um coração que aceitava com simplicidade a missão que recebeu do Pai. Senhor Deus, nós queremos receber a nossa missão, ó Deus, sem nos importar que tamanho ela tem, se ela parece mais bonita ou menos bonita, se, ó Deus, é grandiosa ou não é perante os homens, porque interessa para nós servir o Senhor e ser exatamente a pessoa que o Senhor quer que nós sejamos e fazer exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a falta de fé, a falta de confiança, e edifica a nossa vida no Senhor hoje, em nome de Jesus. Santifica-nos, Senhor Deus, transforma-nos no nome de Jesus. Irmãos, vamos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai,
Que a comunhão do Espírito do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, faça de você um homem e uma mulher segundo o coração de Deus.